Oi gente, no vídeo de hoje eu vou fazer meu relato de parto, eu vou contar como foi o nascimento da minha segunda filha, segundo filho, primeira filha? Da Serena. Bom, quem me acompanha aqui ou no Instagram sabe que eu engravidei da Serena quando o Matheus tinha 5 para 6 meses, então foi bem pertinho, assim. Eu sempre quis ter filho, com idades próximas, mas eu não imaginei que eu fosse engravidar tão rápido, assim. Foi um susto no sentido de que eu engravidei mais rápido do que eu achava que eu iria engravidar, mas era o que eu queria, então eu fiquei super feliz. Mas foi uma gravidez que parece que passou muito mais rápido, sabe? Foi uma coisa que passou muito mais rápido e tal, porque eu com barrigão e com um filho muito novinho, né? Então foi aquela coisa, foi uma experiência muito diferente da primeira gravidez. E o parto também foi muito diferente. No meu primeiro parto, gente, eu me preparei muito para ter o parto normal, né? O parto vaginal. Fiz todas, né? Li muitos livros sobre o assunto, me preparei e eu quase tive o parto normal. Tem o meu relato do primeiro parto aqui, que é um relato bem emocionante, assim, bem bacana, que eu falei que eu fiquei muitas horas em trabalho de parto, né? Cheguei nos 10 centímetros de dilatação, mas o Matheus tava de um jeito que ele não conseguiu sair, então eu fiquei 3 horas no expulsivo e daí a gente preferiu ir pra cesárea, que ele começou a sofrer um pouquinho e tal, preferimos ir pra cesárea, o que não foi uma coisa ruim pra mim, sabe? Eu até conto no meu primeiro relato de parto que, enfim, eu achei uma experiência muito bacana, assim, de ser vivida, mas foi algo que me cansou bastante. Meu pós-parto, no parto do Matheus, foi bem difícil, porque eu tive todo o cansaço físico e mental também, né, de um parto normal, de um parto vaginal demorado, e tive toda a parte de recuperação da cesárea, que é uma cirurgia, então foi um pós muito difícil fisicamente, principalmente. Agora, no parto da Serena, eu tinha conversado com a minha médica, que é a médica, né, a mesma médica obstetra, doutora Cássia, maravilhosa, e a gente tinha decidido o quê? Queríamos para a cesárea, por quê? Porque não ia dar, ia dar 1 ano e 3 meses, quase 1 ano e 4 só, de diferença entre a minha última cesárea, sabe? E eu, Luísa, me sentia mais confortável fazendo outra cesárea, por conta que talvez tenha um risco um pouco mais elevado de ruptura ali no útero, sabe, gente? Tem divergência sobre esse assunto, cada médico tem uma conduta, mas pelo que eu conversei, pelo que eu estava me sentindo mais à vontade, eu conversei assim, eu quero fazer, provavelmente será uma cesárea, a não ser que for um parto muito fácil, assim, tipo, nossa, comecei a ter contração, tipo, nasceu, sabe? Cheguei no hospital com 7 centímetros de dilatação, tá saindo muito fácil, daí eu teria o parto vaginal. Se não, caso contrário, eu iria para a cesárea. Então, e eu queria muito esperar a Serena dar o sinal dela, eu queria que fosse no tempo dela, né? Então, que ela desse os sinais ali, mesmo que eu fosse para cesárea, que ela desse os sinais, eu não queria marcar. Mesmo assim, eu tava meio assim, daí eu pré-marquei uma cesárea pro dia 23 de setembro, que é um dia que eu achava muito bonito, era o começo da primavera, ela estaria com 40 semanas, então eu falei assim, eu vou pré-marcar e tal, vamos ver até lá. Mas, gente, eu tava assim com o coração na mão, eu tava desistindo, eu falei assim, daí a minha médica falou, Luísa, fica super à vontade, né, se você quiser esperar mais e realmente sentir o sinal, mesmo depois das 40 semanas, a gente pode esperar mais um pouco ainda, vai sentindo. E, gente, eu tava com uma convicção plena que a Serena ia nascer depois das 40 semanas. Matheus nasceu de 40 semanas, eu tinha certeza que a Serena ia nascer, tipo, mais de 40 semanas, sabe? Por isso que eu tava tão preocupada, eu falei, porque ela vai passar do dia 23, eu acho que não vai dar nenhum sinal. Então, assim, eu tava nessa, e eu tava, assim, convicta. As pessoas olhavam pra mim, tipo, com aquela barriga enorme, meio baixa, tipo, quando vai nascer? E eu, não, ainda falta, ainda vai uns 10 dias, e tipo, eu tava de 38 semanas e meia, e eu falando que ia demorar uns 15 dias ainda, tal, bem tranquila. Tanto que o quartinho dela ficou pronto, da Serena ficou pronto, eu acho que no dia 16 de setembro. Tudo, a roupa, o enxoval, tudo ficou pronto, tipo, dia 16, 17, assim, terminou de chegar. Eu terminei de trabalhar no dia 17, praticamente no dia 16, tá? E eu tinha a outra semana, seria a semana que eu não iria trabalhar, que eu iria descansar antes dela nascer, né? Ia ser uma semana assim zen pra mim, tá? Eu tinha programado tudo isso.
Então, o que aconteceu? No sábado, dia 16, acabou todo o quartinho dela, fiz vários vídeos e tal, do quarto. Dia 17 foi um dia maravilhoso, porque era um domingo, então eu aproveitei muito com o Mateu, eu com aquele barrigão, nossa, a gente fez muita coisa, eu levei ele numa aula de artes, depois a gente foi no Mercadão, depois eu passei a tarde na casa da minha mãe, a gente brincou um monte no parquinho, assim, sabe? Eu assim, tava fingindo que eu não tava grávida, eu tava correndo atrás dele, vai e volta, nananã. Teve um jogo de São Paulo, meu marido bebeu todas, meu pai também, tava tipo aquele clima de festa. Ok, cheguei em casa, dormi, gente, à noite, umas 2 da manhã, começo a sentir dores. E assim, eu já tive um trabalho de parto. No primeiro trabalho de parto, a gente fala, nossa, como é que vai ser, como que eu vou saber o que que é? No segundo, a gente já sabe. Então, eu tinha certeza já o que era, tal. E quando eu comecei a sentir as dores, eu falei, nossa, gente, isso é trabalho de parto mesmo, não são contrações de treinamento, é contração real. Eu falei, não é possível. Eu já tinha programado que ela ia nascer pra frente do dia 23. Era dia 18 isso, tá? Era pra frente do dia 23. Falta tipo uma semana ainda pra ela nascer, segundo as minhas contas. Não é possível. Agora eu quero... Tenho uma semana ainda. Eu quero descansar essa semana. Eu quero aproveitar o Mateu antes dela nascer, sabe? Eu quero fazer uma massagem que eu não consegui fazer. Então tinha tanta coisa pra fazer que daí eu comecei a pensar isso de madrugada. Eu falei, não pode ser, não pode ser. Daí eu ficava na cama, assim. E aquelas dores aumentando. E eu com o aplicativo lá de contração, marcando o tempo. E o tempo, assim, super certinho. Acho que era bastante espaçado ainda, mas era meio ritmada, sabe? E eu falei, gente, não pode ser de madrugada, eu vou ter que... E eu odeio incomodar as pessoas. Daí eu falei, nossa, eu vou ter que incomodar minha médica de madrugada, coitada. Sendo que ela tá super acostumada, né? Mas ai, coitada, eu vou ter que ligar pra minha mãe, eu vou ter que acordar meu marido, que tá na maior ressaca agora. Bom, teve uma hora que eu não aguentei, não podia mais esperar, né? Que, tipo, tava aumentando ali, mandei mensagem pra minha médica, ela me respondeu na hora. Ela falou, Luísa, faz o seguinte, toma um banho quente, se acalma, continua marcando as contrações e me liga. Tá bom, tomei um banho, tentei fazer uma respiração zen pra ver se diminuía. Eu falei assim, pelo menos às 6 da manhã, né, Serena? Nasce pelo menos às 6 da manhã. Enfim, num horário melhor, que daí senão eu ia ter que acordar minha mãe também pra vir ficar com o Mateu, enfim. Serena não quis esperar, gente. As contrações, só as dores aumentavam e o intervalo diminuía. Liguei pra ela e falei assim, Cássia, não tá rolando. Acho que a gente vai ter que ir pro hospital mesmo. E daí no parto do Mateu, eu quis ficar bastante tempo em casa, né? Pra ficar sentindo as contrações em casa e tal, porque eu queria um parto vaginal. Mas, no caso da Serena, como provavelmente ia pra cesárea, eu falei, não vou querer ficar sentindo dor aqui de madrugada sozinha à toa, entendeu? Então já vamos pro hospital, já vamos ver qual é que é. Então tá, acho que eu esperei tipo umas 2 horas ainda, esperando pra ver se era aquilo mesmo, né? Que eu não queria, tipo, ir movimentar todo mundo pra ser um alarme falso. Mas eu tinha certeza que não era, daí... Vamos pro hospital. Liguei pra minha mãe veio em casa, mas assim, eu tô falando plena, gente, só que assim, eu comecei a ficar muito nervosa. Assim, eu tava muito mais nervosa pra esse parto do que pro parto do Mateu. Assim, muito mais nervosa. Eu acho que é uma coisa comum das mães, porque a gente tem medo. Eu tive medo do parto, tá? E eu não tinha medo nenhum do parto do Mateu. Eu tava assim, muito plena e era a primeira vez, você imagina. Em nenhum momento eu fiquei com medo. Tava super confiante. No da Serena eu fiquei com mais medo, por quê? Porque depois que a gente vira mãe, a gente fica medrosa. Então, eu fiquei muito medrosa. Eu fiquei com certo pânico de acontecer alguma coisa comigo. Como eu tava sentindo dor e tal, e óbvio, os hormônios, né? Toda aquela adrenalina de hormônios, enfim. Eu comecei a ficar muito nervosa, assim, do Mateu, né? Imagina se acontecer algo comigo, o Mateu vai ficar sem mãe. Comecei a ficar pensando nessas coisas e comecei a chorar. Daí, ainda bem que eu chamei minha mãe pra vir em casa, tudo isso tipo 4 da manhã. E aí eu sentindo aquela dor já bem intensa. Enfim, aconteceu tudo isso. Tive meio que uma crise, assim, de choro, mas aí minha mãe me acalmou, meu marido me acalmou, e fomos pro hospital. Bom, chegamos no hospital, eu tava sentindo as dores já, eu tava com bastante contração, assim, e daí a gente foi ver a dilatação pra ver, né, se eu tivesse muito dilatada e tal, pra gente tentar ali ver se iria evoluir rapidamente pra um parto vaginal. Mas eu tava com, acho que,
tipo 2 centímetros de dilatação, seria uma coisa muito demorada, né? O meu primeiro parto, ele foi bastante demorado, então eu falei, não, vamos direto pra cesárea, vamos acabar com isso logo. E eu tava super confiante, a minha primeira cesárea foi uma cesárea humanizada, meus médicos são ótimos, então assim, não tava me sentindo mal por conta disso, sabe? Só que daí, gente, eu com essa coisa que eu não quero incomodar ninguém e tal, eu não tinha falado com o pediatra da Serena, porque tem pediatra no hospital tudo, mas eu já queria que tivesse lá o nosso pediatra de confiança. E eu não tinha falado com ele, simplesmente. E daí, gente, eu não conseguia achar o pediatra de jeito nenhum. Tipo, ele não atendia o celular e eu não conseguia achar e falar com ele, porque era assim, domingo, isso era 4 e pouco da manhã, né? Quando eu cheguei no hospital, acho que era 4 horas, então, tipo, era 4 da manhã. Bom, não conseguia falar com ele, todo mundo esperando, e daí a gente não sabia o que fazer, tava só eu e meu marido lá, e todo mundo meio que me enrolando, né? E eu nervosa com essa questão do Mateu, porque ele tava dormindo, e daí eu falei, ai, não vou entrar lá no quarto, não dá pra dar tchau pra ele, porque vai que ele acorda, e daí é pior, né? Eu falei, gente, eu não me despedi do Mateu, tudo isso. Mas no hospital eu já tava mais calma. Aí minha médica é muito maravilhosa, só que teve essa coisa que a gente ficou esperando o pediatra. Liga pra outro e tal, até que finalmente a gente conseguiu falar com ele, mas isso era tipo 6 da manhã, tá? Então eu fiquei todo esse tempo esperando, mas a minha dilatação não evoluiu, então, enfim. E daí eu entrei pra sala de parto pra fazer a cesárea, que foi super tranquila, tá? Foi engraçado, porque a minha primeira cesárea eu não lembro de nada, tá? Minha primeira cirurgia, porque eu tava com aquela coisa, fazia muito tempo que eu tava em trabalho de parto, eu tava na partolândia total, eu não lembro o que aconteceu. Então, dessa vez eu lembro de tudo, foi uma experiência super diferente, tá? E a Serena nasceu de uma maneira muito diferente também. O Mateu, ele demorou pra chorar, e eu ficava, meu Deus, Mateu, sabe? E a Serena, e ele nasceu de olhinho fechado. A Serena, gente, ela nasceu virginiana, com ascendente em virgem, pronta pro trabalho, entendeu? Ela nasceu às 6 da manhã de uma segunda-feira, tirou todo mundo cedo da cama já pra começar a semana, batendo ponto. E ela nasceu assim, de olho aberto, olhando assim, sabe? Chorando e me olhando assim. Então foi uma coisa muito forte, foi muito emocionante, foi muito forte o nascimento dela também. E foi maravilhoso, ela nasceu super bem, tá? Ela nasceu com... Eu falei que ela tinha nascido com 48 centímetros, mas eles tinham medido errado, porque a gente mediu no outro dia, e ela nasceu com 51 centímetros, ela nasceu bem grande e com 3,2 kg. Então ela é comprida, assim, a Serena, e agora ela já tá com 1 mês e meio, e ela é comprida. Acho que ela puxou de Anana, ela é magrinha e comprida. Mas ela nasceu, assim, de olhos abertos pro mundo, assim. E daí, na hora, o Dr. Maurílio, né, o pediatra, que ele é maravilhoso, ele, enfim, demorou, mas assim, ele é maravilhoso. Ele levou ela pro meu peito já, e daí ela já pegou, gente, ela já pegou o peito de primeira, assim, ela já mamou super fácil, desde o primeiro momento. Foi uma coisa surreal, assim, sabe? Ela é bem eficiente, a Serena. Bom, e daí, como a Serena, ela tava super bem já, a gente não demorou muito, já fomos todos pro quarto, ela só trocou de roupa ali. E fomos todos pro quarto já do hospital, né? Lá eu já tava com a minha malinha da maternidade. Gente, eu tinha feito minha mala de maternidade. Assim, a da Serena eu tinha deixado arrumada há um pouco mais de tempo. A minha, eu acho que eu tinha feito 2 dias antes, assim, sabe? De verdade, de tanto que eu achava que ela ia demorar pra nascer. Mas como mãe de segunda viagem, eu já sabia o que era essencial levar na mala. Não levei coisas a mais, achei que a minha mala foi super assertiva. E assim, eu realmente acertei bem na mala dessa vez. E uma coisa que eu levei na primeira mala, que tá até aqui, tem um vídeo que eu fiz da minha mala de maternidade do Mateu, né, o que eu levei pro hospital no parto do Mateu. E tem várias coisas lá que eu não usei, tá? Mãe de primeira viagem, a gente coloca coisas a mais. Mas tem uma coisa que eu levei e que eu amei, que todas as minhas amigas falaram, Luísa, leva isso, tal, que assim, é o item essencial pra levar na mala de maternidade. E eu fiquei, será? E tal, e realmente foi, tá? Que é isso, gente. Plenitude Femme, roupa íntima descartável. Aqui. Isso aqui é dica de amiga mesmo. É incrível, tá? Por quê? Porque nos primeiros dias, assim, no pós-parto, muita gente não sabe, mas a gente sangra
muito, é um sangramento muito intenso, tá? Que pode durar até semanas, enfim, mas no pós-parto mesmo, ali, aqueles dias no hospital, é um sangramento bem intenso, por quê? Porque o útero, né, ele demora pra voltar do tamanho normal, enfim, então pode ser parto normal, vaginal, pode ser cesárea, a mulher vai ter aquele sangramento. E também uma coisa que acontece que muita gente não fala é que, pelo menos comigo, sabe, no pós-parto, eu incho muito. Eu não incho nada durante a gravidez, tá? Assim, zero. E olha que tava bem quente quando a Serena nasceu. Mesmo assim, eu não tinha inchado, mas assim, no pós-parto, a gente incha muito. Então, prefiram roupas confortáveis, a gente já sabe, mas a roupa íntima também tem que ser confortável, tá? Porque a gente, né, a barriga ali, a região do útero, tá tudo super dolorido, super inchado muitas vezes, né? Então, assim, ter uma roupa íntima confortável também é essencial. E plenitude, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês como que é. Eu levei um saquinho assim mesmo, tá? E eu vou mostrar aqui pra vocês como que é, porque ela é realmente uma roupa íntima, né? E ela é descartável. Então, gente, ela segura o fluxo intenso, sabe, desse sangramento, e a gente consegue ficar tranquila, porque tem tanta coisa pra se preocupar no pós-parto ali. Será que o bebê tá bem? Será que ele tá pegando peito? Será que o leite tá descendo? Então são tantas coisas, e daí se preocupar com mais isso, sabe? Então é assim, é uma roupa íntima descartável, tá vendo? E ela tem essa cintura alta, então não machuca, não incomoda, não dói essa região da barriga, sabe? E ela segura super bem o fluxo intenso. Então, assim, é perfeito, gente. Assim, se eu tivesse que levar uma coisa na minha mala de maternidade, com certeza seria a Plenitude Femme, que eu acho que isso ajuda muito a gente ficar mais confiante, mais tranquila, mais segura mesmo, porque eu acho que o que a mulher precisa ali no pós-parto é segurança. E Plenitude Femme ajuda muito, muito, muito com isso. Gente, pra quem quiser saber mais desse assunto de mala maternidade, o que levar e tal, eu fiz um vídeo tanto no meu Instagram, eu fiz um Reels e fiz um TikTok também, mostrando tudo que eu levei. Obviamente, Plenitude Femme está lá, mas eu fiz um vídeo completo. E tem meu vídeo da minha primeira mala de maternidade aqui no YouTube, tá? Que tem algumas coisas que eu usei, tem outras que eu não usei tanto, enfim, mas vocês podem ver também lá, eu também falo de Plenitude Femme. Ah, gente, um PS, esse sangramento, ele não dura só nos dias do hospital, tá? Ele dura um tempinho ali, varia de mulher pra mulher, mas dura um tempo ali do pós-parto, então eu fiquei usando o Plenitude Femme por um bom tempo. Bom, mas no hospital, gente, foi bem tranquilo, assim como eu falei, a Serena, ela passou o dia super bem, dormindo. À noite, minha mãe foi dormir comigo, tá? Porque eu queria que o Beto ficasse com o Mateu aqui, enfim. Então minha mãe dormiu comigo e a Serena quis bastante ficar no colo. A Serena não chorou, assim, mas ela que não dormia muito sozinha, queria ficar bastante no colinho, então acabou que ela dormiu no meu colo, no colo da minha mãe e tal. E no dia seguinte, a gente já voltou pra casa, porque eu sei que tem alguns protocolos de médicos, enfim, que fazem esperar 48 horas, mas eu voltei com 24 horas, eu acho que 24 horas, assim, quase umas 30 horas, eu já voltei pra casa, né? A Serena nasceu às 6 horas de uma segunda, terça-feira na hora do almoço eu já voltei pra casa porque eu e ela, a gente tava super bem, depois eu voltei com ela pra fazer o teste do pezinho no hospital, mas eu já tava louca pra estar em casa, né? Eu não gosto de ambiente de hospital, enfim. Queria muito já estar em casa e queria muito ver o Mateu, então a gente já voltou. E tem até um pouco desse encontro, depois eu posso falar um pouquinho mais, mas teve um pouco desse encontro do Mateu com a Serena, que foi muito fofo também, ele é super carinhoso com ela, né? Na hora ali ele já quis beijar, abraçar ela, ficou super curioso, bem fofinho mesmo esse momento, eu tava ansiosa pra esse encontro, tava ansiosa pra ver ele e foi tudo bem, assim, sabe? Depois disso, gente, eu sempre fico 7 dias, os meus 7 dias pós-nascimento são bem difíceis, são os mais difíceis, porque tem toda a questão da pojadura, da recuperação da cesárea, que também não é fácil, assim, essa primeira semana. Depois da primeira semana, eu falo que eu ressurjo como uma fênix, mas até então eu acho um pouco difícil. Mas eu acho que essa parte das primeiras semanas, tal, é papo para outro vídeo, então se vocês quiserem
ver, deixa aqui nos comentários, tá bom? Eu queria contar um pouco mais mesmo dessa experiência, minha experiência do parto, que foi super diferente da do Matteo. Se vocês quiserem ver o primeiro relato, é super diferente. Mas também foi especial, sabe? Também foi especial. Eu fiquei muito feliz que a Serena quis vir no tempo dela. Né, que eu tava com essa coisa, marca, não marca, e no final eu ia acabar desmarcando, com certeza, porque eu tava muito assim, queria que ela realmente desse o sinal. E ela acabou dando muito antes do que eu imaginava, ela acabou com todos os meus planos, mas, de novo, eu acho que os filhos mostram isso pra gente, né, que a gente não controla nada. E o Matheus mostra isso 1000 vezes, mas eu continuo sendo controladora, querendo controlar as coisas, porque eu sou virginiana também, quem acredita em signos aí vai saber que as virginianas gostam de controlar. Eu justamente queria que a Serena nascesse depois do dia 23, porque eu não queria que ela fosse virginiana, que eu falo que a gente sofre demais, a gente quer controlar tudo. Eu queria que ela fosse Libra, que eu acho que é mais zen. E ela nasceu virgem, com ascendente virgem, então assim, ela nasceu pronta, eu acho que ela nasceu muito com personalidade, assim, sabe? A Serena, ela já nasceu com esses olhos abertos, com personalidade. E eu fiquei muito feliz de ter vivido tudo isso e de, no final, ela ter mostrado que, de novo, a gente não tem controle de nada, sabe? A gente pensa que a gente tem controle, não temos controle de nada. E no final foi maravilhoso, essa experiência, esses primeiros meses são de adaptação. Tem momentos muito difíceis, mas no geral tá sendo maravilhoso ter 2 filhos. É uma experiência maluca, gente, mas é muito, muito gostoso, assim, ver os 2 juntos, principalmente, enfim. Depois eu posso falar mais sobre isso, mas por enquanto é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima.